Opa, fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira e última aula, onde a gente vai retomar, né, um pouco das coisas que a gente já fez até agora em questão de metodologia, mas mais importante que isso, nós vamos bater um papo um pouco sobre mercado, sobre as vagas, em questão do desenvolvimento front-end júnior, mas também de desenvolvimento freelancer, né, de como você pode agregar tudo isso que eu falei, tudo que eu demonstrei, tudo que a gente fez nessas duas últimas aulas, para poder você literalmente conseguir, né, monetizar com isso, tanto em questão de aprimorar os projetos que você já tem, como também em questão de você começar e conseguir uma renda extra um pouco mais estruturada, e eu vou falar do que você precisa saber para isso, porque eu não indico o freelancer literalmente para quem está começando, sem uma supervisão, tá? Se você estiver começando e vai entrar no freelancer, é bom que você esteja supervisionado de alguém para poder te aconselhar, te ajudar nesse processo. Mas se você está atuando sozinho, não indico que você seja iniciante, tá? Então a gente vai bater mais ou menos um papo disso, além de disponibilizar o meu modelo de proposta comercial e um modelo de contrato para poder melhor guiar, para poder você não sair dando tiro no escuro, de como você saber conduzir, né, toda essa conversa e agregar tudo que a gente fez até agora numa boa proposta para que faça sentido, né, e você consiga ganhar dinheiro com isso, beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos só retomar, né, em questão de metodologia, o que a gente fez aí nas duas últimas aulas, em que o Spline, vocês viram o quanto ele pode agregar, porque ele é uma ferramenta gratuita, e você adicionar elementos 3D em uma página, em uma landing page, desde que ele seja otimizado, você pode ver que quando eu venho aqui em Export, deixa eu abrir aqui a lupinha, tá? Existe essa parte aqui que fala de performance. Sempre que eu posto sobre 3D, o pessoal ele me pergunta muito sobre performance, e realmente, como você está fazendo uma renderização 3D a mais no seu website, é importante que você se preocupe, principalmente em questão de landing page, né? Porque para captação de infoprodutos, ou então até mesmo a apresentação de um produto ou serviço, ele não pode ser uma página extremamente pesada, porque senão não indexa bem, né, nos motores de busca como o do Google, e meio que a landing page ela perde o seu sentido de existir. Então, quando a gente fala de elementos 3D, olha só, sua cena está otimizada. Olha só quanto é que está pesando, pessoal, 51K, tá? Quando você vê aqui nas otimizações, ó, não tem nenhuma otimização para fazer, talvez essa aqui, e tem como você remover, né, e fazer otimizações pelo próprio modal aqui do Spline, tá? E olha só, 99 de 100. Desde que você saiba construir elementos aí 3D, né, sem muitos elementos, né? Cada elemento que você adiciona, né, ele vai pesar na performance, mas tem como você otimizar por meio desse quadrinho aqui do próprio Spline, tá bom? E aí, pessoal, o que eu queria falar com vocês é, você agregar mais valor com uma ferramenta gratuita como a do Spline é interessante. Você, em determinadas situações ou casos, adicionar uma camada de interatividade ou de impacto visual que traga, né, uma contribuição assim, para o negócio do cliente, a depender do que você para quem que você está fazendo, eu acredito que é interessante, porque é uma ferramenta a mais para poder você estar sempre agregando. Mas o que eu acho que é o core da coisa é literalmente o Figma e o código, né, que a gente aplicou. Então, as vantagens de você utilizar o Figma é que você consegue literalmente dar mais prospecção para o cliente, você consegue dar mais previsão para o cliente, você consegue agregar mais, porque você não está fazendo somente o site, você está entregando o site e um guia de design, você está entregando o site, né, e um arquivo a mais para poder documentar e padronizar tudo que o cliente for fazer com relação a design, tá? Isso é extremamente interessante de você colocar na mesa, né, e consequentemente também cobrar um pouco sobre isso quando a gente fala de algum trabalho por fora, né? A metodologia que eu costumo trabalhar, pessoal, é justamente essa, é de literalmente a gente ir primeiro para o Figma,
ver como é que o site vai se comportar visualmente falando, né? Construir assets dentro do Figma, porque é bem mais fácil de você fazer qualquer tipo de modificação, você ter padronização, né, de tipografia, tá? Dentro do Figma, com relação a texto, com relação a cores, né, com relação a ícones, que isso é muito importante para o seu resultado final. Não adianta de nada você já começar codando sem você ter esses itens de design pré-definidos já, de forma que o seu resultado final ele seja condizente e seja literalmente, né, visualmente agradável. E aí, quando você faz essa junção do Figma com o código ele traz a vantagem de você ter uma ótima indexação ao Google, e mesmo que você trabalhe com no-code ou low-code, essa noção do código, dessa personalização que você precisa ter do CSS, ela é muito importante, né? Então, quando você alinha todos esses entregáveis, em que você não está fazendo somente um site, que você está codando, né, se preocupando com o desempenho dele, que você está codando se preocupando com a indexação, os motores de busca como o do Google, né, para poder ele ser bem ranqueado quando a pessoa for pesquisar o seu website, de adquirir uma boa experiência para o usuário, né, de você entregar, de você ter os entregáveis do Figma com relação ao design, e de você talvez até adicionar uma camada de 3D, você está vendo que a sua entrega está sendo maior. Consequentemente, quando você domina todos esses pontos, automaticamente você vai conseguir cobrar mais, tá? Então, quando eu falo de landing pages, né, para quem já atua nesse mercado, eu acredito que é bom você desenvolver esse tipo de expertise, esse tipo de abordagem, porque você, consequentemente, bem estruturado, né, você consegue ter um impacto, né, de empresa maior, sabe? As pessoas te veem como empresa, como um freelancer mais profissional, e, consequentemente, você consegue cobrar mais com isso. E o que eu poderia falar para vocês é, gente, o mercado de landing pages, ele não tende a acabar, muito pelo contrário, porque, eu digo para vocês, é difícil eu ficar sem um trabalho de landing page, e olha que eu não procuro, né? Eu não faço prospecção ativa mais. É lógico que eu sempre tento estar em movimento e mostrando o meu trabalho, né? Então, quando eu pego um trabalho, eu desenvolvo ele, eu mostro no meu Instagram, eu posto ele, né, nos lugares, e isso me ajuda, claro. Mas eu não me lembro da última vez que eu fiquei sem um trabalho de landing page para fazer. E eu gosto muito dessa linha de landing page para quem já está no mercado, não para quem é iniciante. Mas para quem é iniciante, cara, dá uma olhadinha com carinho, porque é um trabalho que é relativamente mais tranquilo de fazer, porque são websites estáticos, ou seja, em que na maioria das vezes você vai usufruir e ter um bom resultado dele somente com HTML e CSS. É lógico que eventualmente você vai precisar de um JavaScript, mas não é um JavaScript extremamente complexo. Acredito que um JavaScript com manipulação de elementos DOM, né, para poder você fazer uma interatividade, enviar um formulário, o mínimo ali que, se você digitar no ChatGPT, ele já consegue adiantar muita coisa do processo. Você consegue entregar algo funcional e que o mercado precisa muito. Por que que o mercado precisa muito? Porque o mercado de landing pages, pessoal, pensa só, eu sempre interpreto ele como um novo cartão de visita, né? Então, quando você tem um site para poder apresentar melhor o seu serviço, deixar no link da bio e ter um posicionamento um pouco mais arrojado, institucionalmente falando, o mercado de landing pages, ele ajuda qualquer ramo de pessoas que às vezes nem estão na internet ainda, ou então que já estão e querem melhorar. E você entregar esse tipo de serviço com esse tipo de entrega, que eu falei, por exemplo, no slide anterior, onde você engloba mais itens na entrega, né, você se torna mais profissional e consegue, consequentemente, cobrar mais por isso, tá? E aí, para poder exemplificar e dar continuidade, né, a isso que eu estou falando para vocês, se vocês forem aqui, ó, nessa aba de proposta comercial, vou mostrar para vocês qual que é mais ou menos a minha abordagem de quando eu sou contratado para fazer uma landing page ou qualquer outro projeto, tá? Que
basicamente isso aqui, né? Um website X, né? Onde, num primeiro momento, eu me apresento, tá? Eu falo ali o que eu sou, há quanto tempo eu atuo, quais são as minhas expertises, né? E o meu website de portfólio, tá? É assim que eu mando a proposta, porque a pessoa ela consegue clicar, ver mais trabalhos meus, consequentemente eu ganho mais autoridade por conta dos trabalhos que eu já desenvolvi. Então eu mostro ali, né, trabalhos que já estão feitos, que já foram desenvolvidos, que já foram entregues por mim, tá? Posteriormente, eu estabeleço qual que vai ser a minha entrega. Então, pessoal, nesses casos, o combinado não sai caro, tá? Sempre é muito bom de você estabelecer o que você vai entregar. Ah, você vai me entregar o Figma, mas o que você vai me entregar no Figma e por que isso me ajuda? Por que isso é importante? Que aí eu vou voltar ao mesmo discurso que eu falei lá atrás, né? Por que padronização de design é importante hoje em dia? Poxa, você tem uma identidade visual bem estabelecida que segue um determinado padrão nas suas redes sociais, na sua landing page, na sua marca, isso fortalece a marca. E você tem um documento que pode ser reutilizável em outros projetos, né? Já puxa o gancho para você realizar outros projetos ou até ajuda a pessoa a se virar posteriormente, né? Criando posts, né? Criando conteúdo, né? Ou então seguindo algum tipo de linha de design que ela vai delegar a alguém e pode utilizar dos padrões que você já estabeleceu no website. Então percebe como essa argumentação e essa apresentação de como você entrega o website, ela é extremamente importante e eu acredito que não tem como mais você desvincular isso do mercado de landing pages pelo valor que isso agrega, né? Quando você passa pela etapa de Figma, quando você passa por essa etapa de padronização do mínimo de tipografia, de cores, de ícones, cara, o nível do seu website ele aumenta 10 vezes mais só de você estabelecer uma boa estrutura de cor e de hierarquia visual utilizando tipografia. Eu estou falando só de cor, de tipografia e hierarquia visual. Só esses 3 elementos. Se você souber utilizar dentro do website, ele já aumenta o nível dele em muitas vezes, né? E esse tipo de abordagem, ela agrega em qualquer que seja o jeito que você faça a entrega do website, seja utilizando ferramentas low-code, como o Framer, como o Webflow, como desenvolvimento WordPress, né, em landing pages, em infoprodutos e todo esse mercado, como quem vai desenvolver direto no código, tá? E também estabeleça aí o seu desenvolvimento front-end. O que você aplica no seu desenvolvimento? Poxa, eu faço os relatórios do Google, me preocupo com a performance do seu site, indexação, motor de busca, né? Questão de instalação de pixels para quem for infoprodutor, indexação, né? Também com hospedagem, desenvolvimento em Pixel Perfect, tá bom? HTML, CSS, JavaScript, quais são as tecnologias que você vai utilizar? Vou aplicar um design responsivo, vou colocar animações, vou colocar 3D, tá vendo? Então, quando você explica literalmente o que você está entregando, fica mais fácil de você posteriormente, olha só, falar qual que vai ser o investimento que a pessoa vai colocar, tá? Então, esse aqui é um exemplo factível, né, que eu colocaria talvez menos, mas eu coloquei aqui o valor de R$5.000, porque quando você entrega todos esses pontos bem entregues, não está longe de você aplicar em R$5.000, tá bom, pessoal? Então, sei lá, tirar R$5.000 de um projeto que você pega, tendo como base, né, alguns modelos pré-prontos de design, de style guide, que é o que eu disponibilizo, por exemplo, dentro do curso, eu acredito que paga, entendeu, mensalmente muita coisa, né? Te ajuda financeiramente muita coisa nesse sentido, né? E outras coisas que são importantes também é estabelecer prazos, né? É você ter reuniões para poder justamente alinhar isso tudo com o cliente. Então, olha só, sempre pago em etapas, né? Que eu chamo de milestones, onde eu estabeleço, olha, qual que vai ser a primeira etapa? Qual que vai ser a segunda etapa? Por que eu demoro esse tempo? Né? E aí eu vou colocando as datas aqui, ó. Provavelmente eu vou apresentar a estrutura de conteúdo para você, cliente, para você ver como é que tá ficando semana que vem, dia tal. Entendeu? Então,
Então, você dá previsibilidade, você se torna mais profissional, porque ninguém vai pagar você, sendo que não confia em você. Você tem que dar meios e prazos para que a pessoa consiga enxergar o processo, de forma que você consiga passar esse valor aqui de forma mais tranquila, tá? E é lógico, adapte isso aqui à sua realidade, né, pessoal? Os testes de performance e a entrega final. Então, literalmente, sempre divide em milestones. Um pagamento no início para poder gerar um compromisso no cliente e em você, tá? Para poder proteger ambas as partes, né? E pelo menos 50% ali na entrega final. E se a entrega do que você está fazendo for maior, né? Você coloca mais um step aqui de pagamento, né? Entre as suas entregas, tá? Também estabeleça aí o limite de alterações de design, porque uma vez que você já validou a estrutura de conteúdo com a pessoa, ela já está concordando que, poxa, é essa a linha que eu quero. Então, se tiver muitas alterações posteriores àquilo que você já acordou com o cliente, você tem que colocar algum tipo de multa, tá? Sugestões de comportamento do site, você também deixa a caráter do cliente para ele te enviar referências do que ele acredita que ele quer, né? E você avalia, tá? Porque ele sempre vai ter uma referência de algum outro website que ele quer colocar, né, parecido no negócio dele e o que ele acha que é melhor para poder agregar. Então, deixa isso sempre, né, muito bem disposto. E uma proposta comercial interessante é essa, tá? Obrigado. Você literalmente segue, né, com uma padronização aí, que eu acho que é interessante para uma primeira abordagem. Estabelece os meetings, né, e mostra na sua metodologia, né, como funcionam as coisas para poder ter mais previsibilidade. Agora, quando a gente volta aqui, com relação a landing pages, a gente já trabalhou. O que eu gosto também de trabalhar é de aqui ó, eu cortei e abri aqui, pessoal, é um contratinho, né? Então, para poder alinhar, uma vez que você mandou a proposta comercial e você teve um aceite, poxa, eu quero continuar, né? É interessante você também estabelecer algum tipo de contrato, tá? Eu vou deixar esse modelo de contrato aí, que ele é relativamente simples, que ele acompanha, né, a proposta comercial que foi colocada, que é pagamento 50-50. Então, você tem que literalmente modificar esses itens, né, no contrato, conforme modificar a entrega, tá? Mas ele estabelece aqui cláusulas de direitos autorais, de manutenção, tá? De confidencialidade, disposições gerais, em que você, estabelecendo esse contrato, né, protege tanto a você como a outra pessoa e te dá aí respaldo jurídico para poder você estar trabalhando de forma mais tranquila nesse mercado de freelancer, tá? E mais uma vez, eu sempre reitero isso, né? Eu indico o freelancer para quem ou já trabalha um tempo, né? Se você for sozinho, mas se você estiver começando, é preciso um suporte nesse sentido para alguém um pouco mais perto para poder você se arriscar nesse primeiro sentido, né? Nessa primeira viagem. E já falando sobre o mercado de desenvolvimento, pessoal, o que eu acho interessante é que esse mercado de landing pages, ele não atrapalha para quem quer ser desenvolvedor, tá? Então, você vai continuar estudando, né, todos os itens que são dispostos em landing pages, ganhando algum tipo de dinheiro extra, e isso não te atrapalha se você quiser ser desenvolvedor. Mas é lógico que para você ser desenvolvedor, ele vai te exigir mais características, né? Por exemplo, é de suma importância que você saiba mexer com Git, né? Que você saiba o mínimo de programação orientada a objeto, que você saiba a classe tríade de HTML, CSS, JavaScript, que você saiba de uma framework como React.js ou Vue.js para poder ingressar no mercado do trabalho, que você entenda o que são requisições de uma API, que são Ajax, Axios, né? E outros pormenores que podem variar de uma vaga para outra, tá? Mas, em suma, as vagas elas vão girar em torno desses conteúdos aqui que são imprescindíveis, tá bom? Para poder você candidatar a uma primeira vaga sendo júnior, como noções de banco de dados, ou então utilização de algum pré-processador de CSS,
né? E varia sempre com relação a, como se diz, a metodologia, né, de uma determinada empresa. Então, além das próprias soft skills, né, as empresas elas te contratam pelas hard skills, mas você se mantém na empresa por causa das soft skills. Então, a gente nunca pode esquecer disso e saber que tudo que você desenvolve aqui, pessoal, uma carreira ajuda a outra, tá? Se você está trabalhando aí como front júnior, front pleno, diversas pessoas aí têm alguns trabalhos por fora, e eu sempre indico o mercado de landing page pelo fato da simplicidade e funcionalidade da parada, entendeu? Porque se você for trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, você já tem que considerar outras variáveis, como seu tempo livre, né, o tempo de lazer e etc, etc, etc. Que tem que ser colocado na balança, né? Só trabalhar também não faz muito sentido. E o que eu queria mostrar para vocês é que o Front Push, ele te dá base, tá? Para esses dois aqui, né? Para você caminhar com esses dois, para poder você começar tanto em um como no outro, tá? Então, por mais que os websites que eu costumo colocar aí como projetos, né? Eles pareçam ser bem complexos e tudo mais, eu acredito que eu consegui fazer uma boa base justamente nesses dois aqui para poder iniciantes começarem e terem base de como atuar, né, em freelancer e no mercado de desenvolvimento, porque eu atuo diretamente nesses dois, tá? E aí, já falando um pouquinho dos projetos do curso, eu acredito que eu falei um pouco lá nas primeiras aulas, mas tem um projeto do Spider-Man, tá bom, pessoal? Quem quiser dar uma olhadinha, é só vir aqui sempre nesse endereço, tá? Todos estão hospedados aí no meu portfólio, então nasseryoussef.com.br/Spider-Man Peter, em que cada projeto eu tento fazer ele de maneira diferente, para poder a gente ver novas formas de fazer o mesmo layout, tá? Então, mais uma vez, é entregue o Figma completo e o código completo de todos esses trabalhos da mesma forma que eu fiz nesse trabalho aqui com vocês, tá? Então, toda a base ela é entregue. Então, tem os 2 Spider-Mans. Esse aqui é codado com Flexbox. Esse aqui é codado com Position. Esse aqui já é codado utilizando o Spline, né? Então, é muito similar ao do Maio Morales, mas ao invés de uma imagem, é um elemento 3D, tá? O Conforma Arquitetura é um website que ele utiliza de um caráter institucional, então é um pouco mais conservador, mas ao mesmo tempo ele tem um requinte em questão de posicionamento, em questão de caráter visual um pouco mais bem trabalhado, com interações assim muito interessantes, né, para utilizar nesse ramo, tá? Que você pode dar uma olhadinha também. E, pessoal, o acesso é vitalício, tá bom? Com relação a isto. O projeto do Paybank também é um projeto institucional. Todo o Figma ele é disponibilizado, tá, para poder você utilizar aí em seus projetos. Tanto da parte de design é iniciado do zero, questão de pesquisa, questão de primeiros passos para poder você fazer o design, como também, né, a parte da implementação, tá? O código também ele é feito aí de maneira direta. Tá bom? O do Nubank, da mesma forma, tá bom? Ele também é desenvolvido aí do zero, dentro do curso. O portfólio do Aparício, eu utilizo ele como base para poder ensinar o Barba.js, que é essa transição entre as páginas, tá vendo? Então tem um módulo de Barba.js, que é uma outra biblioteca de desenvolvimento. Tem a página do drone, da mesma forma, ó, desenvolvida em Spline, então é uma landing page assim, com um caráter um pouco mais voltado para a apresentação de um produto, né, estilo Apple. Então eu quis trazer essa pegada um pouco mais cinematográfica na apresentação de um produto e tudo mais, tá? O Angelfish, para poder a gente trabalhar com elementos animados, né, tirados de outros programas, importando, né? Por exemplo, de programas como o próprio Blender, Cinema 4D, onde a gente consegue acesso a esses assets
consegue importar para o Spline e utilizar em nossas páginas. O próprio mercado de landing pages, né, e trazer, por exemplo, modelos de páginas de captação, né, isso tudo aqui é disponibilizado, inclusive o Figma, né, e modelos para poder você não começar do zero. O arquivo do Solsten, quer dizer, o site do Solsten, que também está em desenvolvimento, para poder mostrar como fazer landing pages que tem uma funcionalidade um pouco a mais utilizando PHP. Beleza? E é isso, pessoal. Basicamente, o Excel Push, ele é o curso onde a gente vai trabalhar diretamente o Spline e o Front Push, que é a codificação, tá? E todos esses projetos aqui, eles estão listados no Notion do curso, tá? Onde tem todo o material de apoio. E quando você clica aqui, ó, abre o link para o acesso ao Figma de todos os projetos, né? Inclusive aos modelos de aulas, de design e também em questão de wireframes para poder te ajudar na diagramação de conteúdo, né? Todos os sites de portfólios e referências eu coloco aqui para poder a pessoa melhor aproveitar o curso, e o curso tem acesso vitalício. Beleza, pessoal? Então, as vagas para o Front Push e o Excel Push estão abertas. Lembrando que o acesso é vitalício, você paga uma vez o curso, ele é seu, tá? E você tem acesso aí a todas as atualizações futuras para tanto para o Front Push como o Excel Push. Então, se você quiser adquirir, tá bom, pessoal? É R$ 997. Você pode dividir em 12 vezes da forma que você bem entender, em 2 cartões, porque eu utilizo a Hotmart, então o método de pagamento que existe na Hotmart, né, é a que se aplica, né, ao Front Push, onde você tem 7 dias de garantia para a própria plataforma, sem problema nenhum. E se você quiser fazer parte dos Front Pushers, é só adquirir por meio do link frontpush.com.br ou entrar em contato comigo por meio do Instagram na @NasserYoussef__. Beleza, pessoal? Então é isso. Como sempre, eu vou deixar tudo na descrição, tanto o arquivo do Figma, quanto o modelo de contrato, tanto os arquivos do Spline, tanto o GitHub do projeto, tanto o zip do projeto, tudo se encontra na descrição. Beleza? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só entrar em contato comigo no Instagram que eu consigo responder vocês de forma mais fácil, dinâmica e rápida. Beleza? Então é isso. Só tenho a agradecer a presença de vocês, a paciência. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.